Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, estamos bem, estamos na presença do nosso Deus, graças a Deus, amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, eu quero falar com vocês de uma experiência que eu tive, né? Um dia, pela manhã, eu fui para a igreja, né? E quando eu vinha da igreja, eu vinha com os folhetos na mão, né? Eu gosto de andar assim com um folheto na mão, porque às vezes encontra uma pessoa, a gente dá aquele folhetinho assim para a pessoa lê, né? Aqueles que querem receber da mão da gente, recebe. Aqueles que não querem, tudo bem. Então, eu ia passando os folhetos na mão, passei direto, né? Aí tinha um moço que estava fazendo um bicozinho, acho que ele estava desempregado, né? Segundo ele falou que estava desempregado, e estava fazendo aquele bicozinho ali. Aí eu perguntei, dei bom dia para ele, passei. Eu dei bom dia para aquele moço e passei. Quando eu cheguei lá na frente, o senhor me repreendeu. Falou assim, você não falou nada? Eu, nada. Assim, fiquei olhando. Aí tornou a falar para mim, você passou e não falou nada, só falou só bom dia. E não... Aí eu voltei e fui falar com aquele moço. Falei, moço, ele, sim, pois não, parou o serviço. Falei, não estou assim, não vim para atrapalhar seu serviço, não. Mas eu só queria saber, assim, se o senhor aceita esse folhetozinho. Ele disse, sim, pois não, aceito. Eu falei, o senhor conhece já a palavra de Deus? O senhor conhece o evangelho? Aí ele disse, sim, conheço. Eu falei, então, eu estou lhe dando esse folhetinho. Mas o senhor, nas horas vagas, horas que o senhor não está trabalhando assim, o senhor está parado, o senhor procura ler esse folheto. E sim, aí eu entreguei para ele, recebeu e deu uma olhadinha e pôs no bolso, né? Porque ele ia trabalhando, continuar trabalhando. Aí ele botou assim no bolso da camisa. Aí eu falei assim para ele, o senhor conhece a palavra de Deus? Aí ele disse, sim, conheço, mas eu quero dizer para a senhora uma coisa, eu estou afastado. Eu falei, o senhor está afastado? Não faça isso. Comecei a explicar ali para ele, aí ele, depois que eu olhei, ele estava com os olhos cheios de lágrimas, né? Aí eu falei, mas por que o senhor deixou de Jesus? Alguma coisa? Alguém lhe falou alguma coisa que o senhor não gostou, assim, parecido, assim, mais ou menos? Ele disse, não, eu parei de uma hora para outra, assim, eu parei. Falei, não faça isso. Aí comecei a falar com ele, explicando ali para ele, e falei, depois, quando o senhor tiver a oportunidade, o senhor lê esse folhetinho, para o senhor ver o que se as palavras que está aí vai lhe agradar muito. Mas se eu vou pedir uma coisa para o senhor, não jogue fora não, tá? Que é a palavra de Deus. Procure e não joga fora. Ele disse, não faço isso. Eu não faço isso de maneira nenhuma. Eu ponho no meu bolso, a hora que eu não estiver ocupado, que eu não puder orar, não poder ler, eu ponho no meu bolso, a hora das minhas vagas, eu torno a ler de novo. Falei, isso é muito importante para o senhor. Porque eu ia passando aqui, eu só dei bom dia para o senhor e passei. Mas quando eu ia andando ali, o senhor me repreendeu. O senhor falou, você só falou bom dia, não falou nada mais para ele. Você tinha que perguntar se ele conhece a palavra de Deus.
Aí eu fui, foi o que eu fiz, né? Depois que o Senhor me repreendeu, eu perguntei para ele se ele já conhecia a palavra de Deus. Porque, meus irmãos, muitas vezes a pessoa fica parado, às vezes vê que a gente é evangélico, e eu que estava com o folheto na mão, assim, passando, já sabe que a gente é evangélico, né? Então, não custa nada a gente perguntar para a pessoa, né? Dê uma palavrinha ali com a pessoa. É muito importante, meus irmãos, a gente falar com as pessoas. É tão bonito, é tão bom, é tão maravilhoso. E Deus também se agrada, né? Como ele diz que ele mesmo deixou de Jesus e ele estava desempregado, que ele já não sabia o que fazer. E ele estava ali fazendo aquele bicozinho, até que era um domingo, e ele estava ali fazendo aquele bico, estava pintando aquele portão. Então, eu convidei para ele ir na igreja. Falei, à noite eu vou estar lá na igreja, e o senhor quiser dar uma chegadinha na igreja, vai lá, junto lá. Então, meus irmãos, e à noite ele aceitou o convite, à noite ele estava na igreja, e ali convidei ele para, se ele queria receber Jesus de volta, né? Que Deus ia ajudar muito ele. Deus ia abrir a porta do emprego para ele, e como Deus fez isso mesmo, abriu a porta do emprego para ele. Ele ficou muito feliz. Então, meus irmãos, a gente não perde nada por falar de Jesus para alguém que está em algum lugar, na rua, onde quer que esteja. A gente oferecer Jesus. Se a pessoa quiser, muito bem. Se não quiser, amém também, né? Porque Deus é muito bom. A pessoa recebe muito ele aceitar Jesus de volta. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é muito bom para nós. Aqui, meus irmãos, em Marcos 16, 15, diz assim. Aqui, meus irmãos, Marcos 16, 15, diz assim: e disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E então, meus irmãos, isso aí é o mandamento de Jesus, que nem eu acabei de ler. Então, a gente, meus irmãos, temos que fazer o que Deus manda nós fazer. O que Deus manda nós fazer está com a Bíblia na mão, então já lê um versículo, uma palavra de nosso Deus, para aquela criatura que está ali, às vezes está parado do Evangelho, às vezes saiu, às vezes com algum problema, não está nervoso, está bravo, está isso. E você sabe, se a gente está com a Bíblia na mão e a gente sente de falar para alguém de Jesus, não perdemos a oportunidade, aproveitamos a oportunidade. Não é nada demais a gente chegar e falar de Jesus para alguém. Às vezes, aquela palavrinha que a gente lê, aquela pessoa pode não dar crédito àquela hora, mas depois ele vai se lembrar, ele ou ela, seja quem for. Às vezes está até nervoso, apavorado, mas a própria palavra chama a atenção daquela pessoa. E aquela pessoa diz, é verdade, aquela irmã ou aquele irmão ou aquela pessoa leu uma palavra até boa, até bonita, e gostei. E é aí que ele vai, aquela própria palavra vai incentivando aquela pessoa, e a pessoa vai parando aquele nervoso, vai ficando tranquilo, tudo. Esse aqui é o efeito da palavra de Deus. Por isso, meus irmãos,
Nós temos que estar sempre falando. Eu sou assim, meus irmãos. Eu sempre gosto de estar sempre com a Bíblia. Às vezes eu um dia desse, olha, meus irmãos, eu vou contar aqui bem rápido. De outra vez, eu vou contar. Hoje não dá mais tempo. Mas eu vou contar para vocês outra experiência. Eu tenho muitas experiências. Na próxima vez eu vou contar essa experiência para vocês, tá bom? Tá aí, pessoal, vocês ouviram aí minha mãe contando essa experiência que ela teve com Deus. Se você gostou, você deixa um like para dar uma ajuda no canal. Também se inscreve no canal e ativa o sininho, tem vídeos novos 2 vezes por semana. Também, se você quiser, deixa aí nos comentários os seus pedidos de oração. Nós anotamos o nome de vocês e os seus pedidos de oração no caderninho. E quando a minha mãe estiver orando, todo dia ela apresenta em oração a vida de vocês e os seus pedidos de oração, tá bom? E se você quiser, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E se você quiser também, pode deixar seu nome e o país ou o estado onde você mora, para minha mãe mandar abraços nos próximos vídeos, tá bom? Meus irmãos, fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus fique com vocês e um grande abraço para todos.